Após o colapso do Terceiro Reich, as mulheres que fizeram parte das SS enfrentaram destinos variados, desde detenções até julgamentos públicos que as expuseram como peças-chave do aparato nazista. Entre aquelas julgadas, menos de 100 enfrentaram penas significativas, e apenas uma pequena parte foi executada. Muitas outras retornaram à vida civil sob o manto do anonimato, escondendo seu passado no caos do pós-guerra. Irma Grese foi executada no dia 13 de dezembro de 1945 devido à sua crueldade como guarda em Auschwitz e Bergen-Belsen, sendo condenada aos 22 anos de idade após o julgamento de Bergen-Belsen. No cadafalso, Grese manteve-se desafiadora até o fim, o que impressionou até mesmo o carrasco britânico Albert Pierrepoint, que comentou sobre sua serenidade e ausência de arrependimento. Suas últimas palavras antes de ser enforcada foram simples, mas frias. Schnell, exigindo que o processo terminasse imediatamente. As Damas de Ferro, as guardiãs dos campos nazistas. Procuram-se mulheres saudáveis com idades entre 20 e 40 anos para trabalhar em uma base militar, dizia um anúncio de emprego publicado em um jornal alemão em 1944. Prometem-se bons salários, comida, alojamento e roupas gratuitas. O que o anúncio não mencionava era que as roupas seriam uniformes da SS e que a base militar eram os brutais campos de concentração. Nesses locais, as guardas femininas viviam, algumas até com seus filhos. No entanto, das janelas de seus dormitórios, em vez de paisagens agradáveis, elas viam prisioneiros acorrentados trabalhando em filas e as chaminés das câmaras de gás. Muitas dessas jovens vinham de famílias pobres, haviam abandonado a escola cedo e tinham poucas perspectivas profissionais. Trabalhar em um campo de concentração significava um salário mais alto, alojamento confortável e independência econômica. Era mais atraente do que trabalhar em uma fábrica, diziam as jovens arianas. Muitas delas haviam sido doutrinadas desde pequenas em grupos juvenis nazistas e acreditavam na ideologia de Hitler. Sentiam que estavam contribuindo para a sociedade ao fazer algo contra os inimigos. Cerca de 3.500 mulheres trabalharam como guardiãs em campos de concentração nazistas, todas iniciando suas carreiras em Ravensbrück. Posteriormente, muitas foram transferidas para campos de extermínio como Auschwitz-Birkenau ou Bergen-Belsen, onde se tornaram tão temidas e infames quanto os homens da SS. O uniforme lhes dava imenso poder sobre os prisioneiros e até mesmo sobre outros alemães. Ravensbrück foi o maior campo de concentração exclusivamente feminino da Alemanha nazista. Mais de 120.000 mulheres de toda a Europa foram encarceradas ali. Muitas eram combatentes da resistência ou adversárias políticas. Outras foram consideradas inadequadas para a sociedade nazista. Judias, lésbicas, trabalhadoras sexuais ou mulheres sem teto. Nesse campo, pelo menos 30.000 mulheres morreram. Algumas foram gaseadas ou enforcadas, outras morreram de fome, doenças ou de exaustão por trabalho forçado. Muitas guardas tratavam as prisioneiras com brutalidade. Batiam, torturavam ou assassinavam. As prisioneiras deram às guardas apelidos como Brígida, a sanguinária, a cadela de Buchenwald ou até o anjo de Auschwitz, referindo-se à bela Irma Grese, uma jovem loira e atraente, condenada por assassinatos brutais e sentenciada à morte por enforcamento. O clichê da mulher loira e sádica em uniforme da SS tornou-se mais tarde uma figura sexualizada em filmes e quadrinhos. No entanto, das milhares de mulheres que trabalharam como guardiãs da SS, apenas 77 foram levadas a julgamento e muito poucas foram condenadas. Uma delas, Herta Bote, foi presa por atos horrendos de violência, mas recebeu indulto dos britânicos após cumprir apenas alguns anos de prisão. Em uma entrevista pouco antes de morrer, longe de mostrar arrependimento, Bote defendeu seus atos, assim como a infame Ilse Koch, que tirou a própria vida, negando culpa por seus crimes macabros. Registros mostram que alguns recrutas abandonaram os campos de concentração assim que perceberam o que o trabalho implicava. Eles tiveram permissão para sair sem enfrentar consequências negativas. Contudo, muitas outras pessoas decidiram ficar,
seja porque precisavam do emprego, seja porque simplesmente gostavam do que faziam. Neste vídeo, falaremos sobre esse segundo caso. Às vezes, as mulheres são retratadas como vítimas exploradas, outras vezes como monstros sádicos. A verdade é mais aterrorizante. Elas não eram monstros extraordinários, mas mulheres comuns que acabaram cometendo atos monstruosos. Embora houvesse exceções que conseguiram demonstrar alguma ternura feminina em meio a tanta maldade. Brígida, a sanguinária, a assassina de crianças, Hildegard Leckert. Sua extrema brutalidade e a ferocidade de seus ataques lhe renderam o apelido de Tigresa, embora outros prisioneiros preferissem chamá-la de Brígida, a sanguinária. Alta e de costas largas, Hildegard Leckert sentia prazer em ferir os internos que, tomados pelo medo, nem sequer ousavam olhar em seus olhos. Para a maioria de suas vítimas, ela era um demônio encarnado, como se uma força maligna tomasse conta de sua mente e corpo. Até sua expressão facial mudava quando sentia a violenta necessidade de bater ou matar. Essa guarda foi o flagelo sádico dos campos de concentração nazistas, como Majdanek e Auschwitz. Após ser libertada, surpreendeu ao tornar-se agente espiã da CIA. Hildegard Martha Leckert nasceu no dia 20 de janeiro de 1920, em Berlim. Quando os nazistas começaram sua máquina de extermínio, Leckert trabalhava como enfermeira. Sem jamais ter militado no Partido Nacional Socialista, ela se alistou voluntariamente como guarda no campo de concentração feminino de Majdanek. Sua brutalidade lhe rendeu rapidamente o apelido de Tigresa e, posteriormente, Brígida, a sanguinária. Sua bem-sucedida carreira nazista a levou ao centro de extermínio de Auschwitz, de onde fugiu em 1944 para não ser capturada pelos soviéticos. Quando falava com os homens da SS ou com suas colegas, era encantadora e muito divertida. Mas ao falar conosco e nos bater, seu rosto se tornava horrível. Não era o rosto de uma mulher, relatou um sobrevivente de Majdanek. Leckert adorava torturar mulheres judias até que o sangue inundasse o local, transformando-o em uma verdadeira carnificina. Sua colega da SS, Krista Roy, descreveu-a como uma cadela sádica e brutal que se divertia usando um chicote para golpear repetidamente as costas e os peitos dos prisioneiros. Embora fosse mãe de vários filhos, nunca permitiu que seu instinto maternal interferisse em sua sede insaciável de violência. Torturou grávidas e assassinou crianças a sangue frio. Em Majdanek, chegou a gasear grupos de mais de 100 crianças. Para atrair os pequenos, oferecia balas, ganhava sua confiança e os colocava em caminhões que os levavam à morte. Durante seu último ano como guarda, Leckert ficou grávida. Após dar à luz seu terceiro filho, foi transferida para o campo de Auschwitz, onde permaneceu até dezembro de 1944. Ela só parou de torturar quando soube que o exército soviético estava se aproximando. Então fugiu. No dia 24 de novembro de 1947, Brígida, a sanguinária, enfrentou pela primeira vez a justiça, junto com outros 23 ex-membros da SS, no famoso julgamento de Auschwitz. Foi condenada a 15 anos de prisão e enviada a uma penitenciária em Cracóvia. Cumpriu apenas 9 anos e foi libertada em 1956. Por muitos anos, seu paradeiro foi desconhecido, mas sua brutalidade nunca foi esquecida. Em novembro de 1975, a Alemanha reabriu seu caso, levando-a novamente ao tribunal. Esse julgamento foi um dos mais longos da história, encerrando-se apenas em junho de 1981, quando um tribunal em Düsseldorf a sentenciou a 12 anos de prisão. Durante o longo processo, as vítimas enfrentaram seus algozes e detalhes aterrorizantes de como a tigresa torturava vieram à tona. Mais uma vez, Leckert foi libertada antes de cumprir sua pena. Dessa vez, recebeu ajuda inesperada. Segundo a revista alemã Der Spiegel, Brígida, a sanguinária, tornou-se espiã, tanto para a CIA norte-americana quanto para o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha. Ela foi recrutada para lutar contra a antiga União Soviética, mostrando que, após a Segunda Guerra Mundial, os serviços de inteligência ocidentais recrutaram não apenas homens criminosos nazistas, mas também mulheres. Hildegard Leckert morreu em liberdade no ano de 1995
aos 75 anos de idade. A morte bela. Irma Grese, o anjo de Auschwitz. Nem todas as guardas nazistas eram mulheres bávaras de aparência rude. Existiu também uma jovem tão bela quanto brutal que entrou para a história como o anjo de Auschwitz. Irma Ilse Ida Grese nasceu no ano de 1923, em uma família desestruturada. Aos 15 anos, 2 anos após a morte de sua mãe, Irma abandonou os estudos, sentindo que nada a motivava. A jovem trabalhou em uma leiteria, em uma fazenda e em um hospital, onde estudou enfermagem, mas não chegou a se formar. Posteriormente, trabalhou como faxineira em uma clínica em Hohenlychen, onde conheceu o Dr. Karl Gebhardt, que anos depois seria acusado de realizar experimentos cirúrgicos em prisioneiros dos campos de Ravensbrück e Auschwitz, sendo julgado em Nuremberg. Gebhardt interessou-se pela jovem e encorajou-a a seguir em frente. Se havia algo que definia Irma Grese e que ela sabia explorar muito bem, era sua beleza física excepcional. Com cabelos loiros, olhos claros e uma aparente doçura, seu rosto escondia uma personalidade sombria e aterrorizante. Muitos a admiravam como se fosse uma atriz de cinema. Vaidosa e coquete, Irma acumulava em seus armários vestidos de grifes de Paris, Viena, Praga, Amsterdã e Bucareste. Seu impacto era tão grande que até prisioneiros e outros nazistas a observavam por horas. Em março de 1942, após uma tentativa frustrada, Irma finalmente conseguiu, aos 18 anos, se alistar como voluntária no campo de Ravensbrück, onde deu início à sua carreira no nazismo. Com capacidade para 20.000 prisioneiras, Ravensbrück tornou-se sua nova casa. Lá, além de cuidar da administração do local, familiarizou-se com as tarefas brutais realizadas no campo. Em Ravensbrück, formava-se o pessoal feminino que mais tarde seria enviado para outros campos. Cerca de 3.500 mulheres foram treinadas ali, incluindo figuras sádicas como Ilse Koch, Hildegard Neumann, Dorothea Binz e Maria Mandel. Após este período de treinamento, Irma foi transferida para Auschwitz em março de 1943, onde inicialmente ficou encarregada do controle de suprimentos, manejo de correspondências e coordenação da unidade de estradas. Ainda não havia completado 20 anos e sua carreira continuava a ascender. No outono do mesmo ano, foi promovida a supervisora da SS, tornando-se a segunda mulher de maior autoridade no campo, atrás apenas de Maria Mandel. Irma assumiu a responsabilidade por cerca de 30.000 prisioneiras, em sua maioria judias polonesas e húngaras. Suas funções incluíam o controle direto das prisioneiras e a seleção daquelas que seriam enviadas para as câmaras de gás. Durante seu julgamento, no entanto, negou envolvimento nas seleções, afirmando que só soube das execuções por meio das próprias prisioneiras. Os prisioneiros tinham que formar fileiras de 5. Meu dever era garantir que fizessem isso. Então, o Dr. Mengele vinha e fazia a seleção, declarou no julgamento de Bergen-Belsen. Sobreviventes relataram o terror causado pelo anjo de Auschwitz. Vestida com seu uniforme impecável, cabelo loiro sempre arrumado, botas brilhantes, um chicote e uma pistola, Grese passeava pelos barracões acompanhada por cães famintos e furiosos que soltava sobre as prisioneiras. Outro de seus métodos consistia em assassinar as internas a tiros à queima-roupa. Irma também usava um chicote trançado para ferir, principalmente judias jovens e de boa aparência, até levá-las à morte. Uma testemunha relatou: ela a golpeou no rosto com os punhos, e quando a mulher caiu no chão, sentou-se sobre ela. Seu rosto ficou azul. Não tolerava que disputassem sua beleza e transformava as prisioneiras em cobaias humanas, utilizando experimentos médicos para infligir dor extrema. Em uma ocasião, arrancou os olhos de uma criança por tê-la visto conversando com alguém através da cerca. Não se sabe ao certo quantos assassinatos Grese cometeu no barracão C de Birkenau, mas pesquisas indicam que ela matava, em média, 30 pessoas por dia, totalizando mais de 30.000 ao longo de sua carreira. Entre janeiro e março de 1945, Irma voltou brevemente a Ravensbrück antes de ser transferida para Bergen-Belsen. Durante a rendição do campo, entre os dias 14 e 15 de abril daquele ano, os britânicos encontraram Irma entre os guardas, ainda uniformizada e altiva.
Após sua prisão, foi julgada com Joseph Kramer e outros 40 oficiais em setembro de 1945, acusada de crimes de guerra cometidos em Bergen-Belsen e Auschwitz. Na inspeção de sua residência, descobriram troféus macabros como cúpulas de abajures feitas de pele humana. Apesar de ser condenada, Greze negou todos os crimes e jamais renunciou à ideologia nazista. Em sua última noite, cantou canções da SS. No 54º dia do julgamento, foi declarada culpada e condenada à forca aos 22 anos. Suas últimas palavras, antes de ser enforcada, foram: "Que seja rápido." Taco e pistola. Herta Botte, a sádica de Stutthof. Muitas mulheres se sentiam particularmente empoderadas em suas funções como guardas de campos de concentração. E o exemplo de Herta Botte, conhecida como a sádica de Stutthof, é perfeito. Ex-enfermeira, Botte trabalhou como guarda em Stutthof, Ravensbrück e Bergen-Belsen. Era uma supervisora implacável e arrogante que invadia repentinamente os barracões com gritos teatrais e aterrorizantes para atormentar as prisioneiras sempre que não realizavam suas tarefas corretamente, como lavar pratos ou arrumar as camas. Se essas tarefas não fossem feitas com o cuidado que ela considerava adequado, Botte castigava fisicamente suas vítimas, enquanto se divertia intimidando, humilhando e atormentando as prisioneiras. Embora muitas guardas das SS tivessem pouca instrução, Botte se destacava por seu histórico de trabalho desde muito jovem e seu aparente interesse inicial em ajudar os outros. Em 1938, com apenas 17 anos, já acumulava diferentes empregos. Ajudava seu pai na pequena loja de madeira de sua cidade natal, trabalhava temporariamente em fábricas e também atuava como enfermeira em um hospital industrial. Sua conduta era praticamente exemplar, até que mudou completamente. No ano de 1939, Herta ingressou na Liga das Mulheres Alemãs, uma organização feminina do Partido Nacional Socialista. Lá encontrou tradições que a entusiasmaram. Nos 3 anos seguintes, destacou-se no campo esportivo, chamando a atenção de seus superiores. Em setembro de 1942, foi recrutada como guarda no campo de concentração de Ravensbrück. Durante 4 semanas, foi treinada para integrar a equipe de supervisão do campo, onde conheceu Irma Greze e Dorothea Binz, com quem compartilharia mais tarde atos desumanos, torturas sangrentas e perversões atrozes. Após 30 dias em Ravensbrück, iniciou sua carreira de terror como guarda no campo de concentração de Stutthof. Este campo, construído fora das fronteiras da Alemanha nazista, começou como um centro de internamento civil administrado pela polícia secreta alemã, mas foi convertido em um campo de concentração regular em janeiro de 1942. Localizado em uma área isolada, úmida e arborizada ao oeste do pequeno vilarejo de Stutthof, o campo foi palco de condições catastróficas. Das 110 mil pessoas deportadas para lá, mais de 85 mil morreram, não apenas devido à fome e às doenças, mas também por execuções realizadas diariamente pelo pessoal do campo. No ano de 1943, Stutthof foi incluído no programa da Solução Final, tornando-se um campo de extermínio em massa. A superlotação era tamanha que muitos prisioneiros eram levados diretamente às câmaras de gás assim que chegavam. Herta Botte foi uma das 130 guardas que trabalharam no campo durante o período mais cruel de sua história. 34 dessas mulheres, incluindo Botte, foram acusadas de crimes contra a humanidade ao final da guerra. Testemunhas relataram que a sádica de Stutthof maltratava prisioneiros sem piedade, chegando a atirar neles a sangue frio. Impunha punições brutais, como privar os internos de comida e água por dias. Suas visitas aos barracões tinham como único propósito causar consternação, humilhação e, em muitos casos, a morte. No dia 21 de janeiro de 1945, aos 24 anos, Botte foi promovida a Oberaufseherin. Tornou-se responsável por escoltar as chamadas Marchas da Morte, que levavam prisioneiros da Polônia Central até a Baixa Saxônia, na Alemanha. A distância entre os campos era de aproximadamente 700 quilômetros e os prisioneiros eram obrigados a caminhar. Durante o trajeto, os mais fracos morriam de exaustão, fome ou pelos maus tratos impostos pelos guardas. Em determinado ponto,
desviaram-se 600 quilômetros para acampar em Auschwitz-Birkenau, intensificando ainda mais o sofrimento dos prisioneiros. 30 dias após a partida, chegaram a Bergen-Belsen. Bothe retornou a Stutthof, que foi liberado no dia 9 de maio de 1945 pelas tropas britânicas. Os soldados encontraram mais de 10.000 cadáveres ao ar livre, mas já era tarde para salvar muitos dos prisioneiros sobreviventes. Os aliados obrigaram os guardas a enterrar os corpos, e Bothe obedeceu. Mais tarde, em uma entrevista, afirmou que seu maior medo era contrair tifo ao manusear os corpos dos prisioneiros judeus, já que os aliados proibiam o uso de luvas. Seu foco, porém, era descansar com frequência enquanto realizava o trabalho. Uma luz na escuridão, os horrores revelados nos julgamentos de Bothe. No julgamento de Belsen, iniciado no dia 17 de setembro de 1945, começaram a ser coletados depoimentos sobre as ações de Herta Bothe, e inúmeras atrocidades vieram à tona. Um dos primeiros a testemunhar foi Wilhelm Grunwald, um sobrevivente tcheco de 17 anos, que, após identificar Bothe em uma fotografia, relatou um dos assassinatos que presenciou. Vi várias prisioneiras muito fracas carregarem um recipiente de comida da cozinha até o bloco. Como estava cheio e pesado, elas o colocaram no chão para descansar. Vi Bothe atirar nas duas mulheres com sua pistola. Elas caíram no chão, contou o jovem. Outra sobrevivente declarou sobre Bothe. Ela nos batia com todas as forças enquanto passávamos pela porta. Tínhamos tanto medo das surras que preferíamos pular pela janela. O testemunho de Catherine Neiger, uma tcheca de 23 anos, foi crucial para identificar Bothe como uma das guardas que maltratavam e assassinavam prisioneiros em Belsen. Neiger explicou que frequentemente via Bothe espancando meninas doentes com um bastão de madeira. Além disso, relatou os números alarmantes de mortes no campo. Os nazistas a encarregaram de registrar o número de prisioneiras que morriam diariamente. Entre janeiro e o final de março de 1945, ela contabilizou 349 óbitos, cerca de 20 por dia. A cifra, porém, não era precisa, já que nem todas as mortes eram registradas e muitos corpos eram deixados a céu aberto, empilhados. Neiger afirmou que durante aquele período cerca de 900 mulheres do seu grupo haviam morrido. Outro relato apontou Bothe como responsável por espancamentos brutais com um bastão pesado. Luba Trzynska, uma judia russa levada a Belsen, descreveu os maus tratos constantes infligidos às prisioneiras, especialmente pela chamada sádica de Stutthof. No dia 17 de novembro de 1945, a corte emitiu o veredicto. Herta Bothe foi declarada culpada de crimes de guerra cometidos em Bergen-Belsen por maltratar prisioneiros sob sua supervisão, causando, em alguns casos, suas mortes. Sua pena foi de 10 anos de prisão, uma sentença relativamente branda se comparada à de outras guardas como Maria Mandel ou Irma Grese, que foram executadas. Após 6 anos na prisão de Celle, Bothe foi libertada no dia 22 de dezembro de 1951. Graças a um ato de clemência do governo britânico. Seu bom comportamento e a política de clemência dos ingleses permitiram que ela deixasse para trás seu passado sombrio e começasse uma nova etapa longe do nazismo. Dados indicam que Bothe conseguiu se casar, adotando o sobrenome Lange, o que a ajudou a esconder sua identidade. Dessa forma, ninguém saberia quem ela era, o que havia feito durante a guerra ou por que foi presa. Parece ter alcançado seu objetivo: minimizar sua responsabilidade, alegando que apenas os homens eram os verdadeiros engrenagens do Führer, aqueles que davam as ordens. Aos 79 anos, vivendo em uma comunidade modesta no noroeste da Alemanha, Bothe deu uma entrevista. Quando questionada sobre seus atos sombrios, respondeu: "O que você quer dizer que cometi um erro?" Não tenho certeza do que deveria responder. Cometi um erro? Não. O erro foi o campo de concentração, mas eu tinha que fazê-lo, senão teria sido colocada lá. Esse sim foi o meu erro. Após a queda do nazismo, Bothe viveu isolada, em silêncio, evitando chamar atenção ou revisitar o passado. Quando finalmente falou, suas declarações causaram indignação e reabriram as feridas do Holocausto. Sua atuação exagerada no tribunal garantiu sua liberdade,
mas não trouxe arrependimento. Até hoje, o nome de Hertha Bott permanece um sinônimo de infâmia. A sinistra deusa do morbo, Ilse Koch, a cadela de Buchenwald. Margaret Ilse Köhler nasceu no ano de 1906 em Dresden. Após o término da Primeira Guerra Mundial, como muitos outros alemães, teve que se virar em meio à crise. Trabalhou como empregada em fábricas e diversos comércios até que, em 1932, filiou-se ao Partido Nacional Socialista, como era comum na época. Essa filiação precoce trouxe benefícios. Quando os nazistas chegaram ao poder, sua situação melhorou. Poucos anos depois, conseguiu um cargo administrativo em Sachsenhausen, um dos primeiros campos de concentração. Heinrich Himmler achava Ilse simpática e atraente, então apresentou-a ao comandante do campo, Karl Otto Koch, recomendando que se tornassem um casal. Eles obedeceram e logo se casaram. Assim, Ilse tornou-se Ilse Koch, a secretária e primeira-dama do campo de concentração. Karl Otto Koch era um homem ambicioso e inescrupuloso. Para ele não havia limites. Com o poder que possuía, agia sem dar explicações. A loucura de Hitler e seus seguidores levou à expansão dos campos de concentração e ao início das matanças em massa. Koch foi nomeado comandante de Buchenwald alguns anos antes do início da guerra. Por Buchenwald passaram cerca de 250 mil prisioneiros, dos quais mais de 25% foram assassinados. O campo não tinha câmaras de gás, mas as mortes por inanição, doenças, abusos e arbitrariedades das autoridades eram frequentes e massivas. Luxo e crueldade. Karl Otto Koch e sua esposa levavam uma vida de luxo. Construíram uma mansão extravagante, decorada com os melhores móveis e peças de arte saqueadas de famílias judias. A megalomania do casal se manifestava até no zoológico que criaram dentro do campo, com espécies exóticas de todo o mundo. Mas Ilse Koch era mais do que a esposa do comandante. Enquanto outras mulheres de comandantes se dedicavam à casa e aos filhos, Ilse preferia estar no centro das atenções. Passeava com arrogância e sua chamativa cabeleira ruiva pelos recantos do campo, dando ordens com frequência. Sua presença causava um pânico fundado, pois Ilse era implacável. Nos julgamentos após a guerra, testemunhas a descreveram como uma ninfomaníaca com necessidade constante de sexo. Relatos, inclusive de oficiais da SS, afirmavam que na mansão do casal eram organizadas orgias macabras sob a supervisão de Ilse. Ela recrutava participantes no vilarejo próximo, entre soldados, oficiais e suas esposas. Ilse também obrigava prisioneiros a realizar atos sexuais apenas para satisfazer seus caprichos voyeurísticos ou dissipar o tédio. Aqueles que não conseguiam rendimento eram ridicularizados, espancados e muitas vezes mortos. A cadela de Buchenwald. Com frequência, Ilse chicoteava prisioneiros ou os submetia a tormentos com uma cachiporra adornada com lâminas de barbear. Ela também soltava cães selvagens para atacar grupos de prisioneiros confinados, rindo enquanto as pessoas eram mordidas até a morte. Porém, sua crueldade atingiu o ápice com um macabro hobby. Testemunhas afirmaram que Ilse escolhia prisioneiros com tatuagens interessantes, ordenava suas execuções com tiros precisos para não danificar a pele e posteriormente recolhia esses pedaços para transformá-los em troféus. Entre os itens encontrados em Buchenwald estavam abajures feitos de pele humana, embora os processos legais posteriores não tenham conseguido provar com certeza que eram provenientes de prisioneiros. Decadência e queda. A extravagância do casal Koch começou a incomodar até mesmo o regime nazista. O estilo de vida luxuoso chamou a atenção de altos oficiais, que passaram a investigar o comandante. A morte de 2 médicos de Buchenwald trouxe à tona uma série de escândalos. Karl Otto Koch justificou as mortes dizendo que eram infiltrados tentando escapar, mas as investigações revelaram que ele os matou para esconder que sofria de sífilis, uma doença que poderia ser transmitida nas orgias organizadas pelo casal, algo inadmissível para o regime. Mesmo com esses escândalos, Himmler designou Karl Otto Koch para comandar Majdanek, enquanto Ilse permaneceu em Buchenwald, governando com caprichos e crueldade. O fim do pesadelo, o destino de Karl Otto e Ilse Koch.
Poucos meses após tentar encobrir uma fuga em massa de prisioneiros soviéticos, Karl Otto Koch ordenou uma chacina que apenas atraiu atenção para sua incompetência e falta de controle. Foi afastado e transferido para um cargo administrativo em Berlim, mas acabou retornando a Buchenwald. Sua conduta não mudou. O fim de Koch chegou com uma visita de Heinrich Himmler. Enquanto a Alemanha estava à beira do colapso, Himmler percebeu que os Koch continuavam vivendo em luxo desmedido. O casal foi acusado de desfalques, imoralidade e roubos. Karl Otto foi julgado no próprio campo de Buchenwald, condenado à morte e executado no início de abril de 1945, apenas uma semana antes da chegada dos aliados para libertar o campo. A fuga de Ilse Koch Ilse conseguiu escapar antes da chegada dos aliados. Refugiou-se na parte ocidental de Berlim, longe do alcance dos soviéticos. Após sua captura no pós-guerra, as provas das atrocidades cometidas em Buchenwald foram avassaladoras. Ela foi julgada nos julgamentos de Dachau, junto com outras mulheres. Ilse foi condenada à prisão perpétua, mas escapou da pena de morte por estar grávida. O pai da criança nunca foi identificado, e havia suspeitas de que Ilse usou a gravidez como estratégia para evitar a forca. Após o nascimento do bebê, um menino, ele foi colocado para adoção. Em 1947, o general americano Lucius Clay, governador da zona americana na Alemanha, reduziu sua pena para 4 anos de prisão. Libertada em 1951, Ilse foi novamente detida e julgada por crimes cometidos contra cidadãos alemães. Um julgamento cheio de horrores. O novo julgamento atraiu grande atenção pública. Embora o relato de atrocidades nazistas já fosse conhecido, o caso de Ilse somava elementos macabros: uma mulher como acusada, envolvimento sexual, sadismo e a suspeita de uso de peles humanas. Um médico tcheco testemunhou: os médicos nazistas do campo estavam muito interessados em pele humana. Ilse os incentivava constantemente a continuar seus experimentos. A pele era retirada, submetida a processos químicos e deixada para secar ao sol. Quando passávamos, podíamos vê-las. Essas peles eram usadas para fazer luvas, carteiras, abajures e até encadernação de livros. Peles tatuadas eram especialmente valorizadas, e as vítimas eram, em sua maioria, soviéticos, poloneses e ciganos. Ilse ordenava a execução de prisioneiros recém-chegados para garantir que as peles estivessem em bom estado. Durante o julgamento, Ilse apresentou ataques de pânico e histeria. Interrompia os depoimentos com gritos e desmaios, tornando o processo mais longo. Às vezes, ela se levantava e exclamava: "Sim, sou culpada. Sou responsável por tudo." Ou "Sou uma pecadora." O veredicto e o fim: Ilse foi condenada à prisão perpétua. O público, insatisfeito, exigia a pena de morte e provas dos abajures e luvas feitos com pele humana, mas essas evidências nunca foram apresentadas. Na prisão, Ilse foi desprezada pelas outras detentas que a maltratavam. A mulher, que já foi uma das figuras mais temidas de Buchenwald, começou a perder sua sanidade. Passou a gritar constantemente, convencida de que um grupo de sobreviventes ou familiares de vítimas invadiria a prisão para matá-la. Essa paranoia persistiu por anos. Em 1961, Ilse escreveu uma carta ao filho Uwe, afirmando que não se arrependia de seus crimes. Pouco depois, amarrou lençóis a uma lâmpada e se enforcou. Sua nota de despedida dizia: "Não há outra saída para mim. A morte é a única libertação." Assim terminou a vida de uma das figuras mais infames da história nazista, cujo nome ainda é sinônimo de crueldade e horror. A anomalia benevolente. Johanna Langefeld, o anjo guardião de Ravensbrück. Para encerrar, falaremos de um caso peculiar. A única guarda nazista lembrada com carinho pelas sobreviventes de Ravensbrück. Segundo rumores, ela teria recebido ajuda das próprias prisioneiras do campo de concentração para escapar da prisão. Estamos falando de Johanna Langefeld, conhecida como Nossa Senhora Guardiã de Ravensbrück. Nascida em Essen, Alemanha, Johanna Langefeld cresceu em uma família nacionalista e luterana. No ano de 1924, mudou-se para Mülheim e casou-se com Wilhelm Langefeld, que faleceu em 1926 devido a uma obstrução pulmonar. Em 1928,
Johanna engravidou de outro homem e mudou-se para Düsseldorf, onde seu filho nasceu em agosto daquele ano. Início de sua trajetória, Johanna Langefeld permaneceu desempregada até os 34 anos, quando começou a ensinar economia doméstica em um negócio comercial na cidade de Neuss. Em 1935, passou a trabalhar como guarda em uma instituição de trabalho que funcionava como reformatório para prostitutas, desempregados, mulheres sem teto e outras pessoas consideradas associações. Posteriormente, essas pessoas foram enviadas a campos de trabalho ou concentração. Em 1937, Langefeld filiou-se ao Partido Nazista. No ano seguinte, em março, começou a trabalhar como guarda no primeiro campo de concentração feminino da SS, localizado em Lichtenburg. Sua atuação foi exemplar e, após um ano, foi promovida a superintendente do campo. Em maio de 1939, foi transferida para Ravensbrück, onde assumiu o cargo de assistente do líder da custódia preventiva do campo. Ravensbrück e o lado humano de Langefeld, Johanna Langefeld, foi responsável pelas seleções em Ravensbrück durante a campanha de assassinatos conhecida como 14S13, que visava eliminar prisioneiros doentes ou incapazes de trabalhar antes da implementação da solução final. Foi nesse contexto que Langefeld demonstrou um lado mais humano. Ela evitava punições e destruía relatórios apresentados por guardas e oficiais que poderiam prejudicar as prisioneiras. A sobrevivente polonesa Josefina Węglarska testemunhou. Ela destruía as denúncias penais, relutava em aplicar punições e sempre permitia que as prisioneiras explicassem sua versão. Era muito calma, nunca levantava a voz. Um episódio emblemático ocorreu no dia 18 de março de 1943, quando 8 mulheres prestes a serem fuziladas gritaram "Viva a Polônia!" junto com outras prisioneiras. Apesar da indignação dos oficiais da SS, nenhuma represália severa ocorreu. Posteriormente, descobriu-se que Langefeld negociou para que as mulheres recebessem a punição de ficar em pé por um dia inteiro, em vez de sofrerem torturas ou execução. Auschwitz e o retorno a Ravensbrück em março de 1942, Langefeld foi transferida para Auschwitz, onde supervisionava as seleções para as câmaras de gás. Rudolf Höss, comandante do campo, considerava Langefeld incapaz de cumprir ordens e propôs que ela tivesse controle total sobre o campo feminino. Durante a visita de Heinrich Himmler, em julho de 1942, Langefeld tentou revogar essa decisão, mas Himmler reafirmou que o campo feminino deveria ser comandado por uma mulher. No entanto, semanas depois, Langefeld sofreu uma lesão no menisco e foi submetida a uma cirurgia no sanatório SS de Hohenlichen. De volta a Ravensbrück, mostrou ainda mais compaixão pelas prisioneiras. Segundo Margarete Buber-Neumann, uma prisioneira comunista que se tornou sua assistente, Langefeld foi destituída devido à sua excessiva simpatia pelas detentas polonesas. Captura e fuga. Após o fim da guerra, Langefeld foi separada de seu filho e presa em Breslau, onde enfrentaria um julgamento da SS, mas isso nunca ocorreu devido à queda do regime nazista. Em dezembro de 1945, foi capturada pelos Estados Unidos e, em setembro de 1946, extraditada para a Polônia, onde enfrentaria julgamento em Cracóvia. No entanto, no dia 23 de dezembro de 1946, enquanto trabalhava limpando apartamentos para novos funcionários da prisão, Johanna Langefeld desapareceu. Mais tarde, surgiram relatos de que ela havia fugido com a ajuda de prisioneiras polonesas que sobreviveram a Ravensbrück e nutriam respeito por ela. A sobrevivente Johanna Moskowska-Penson afirmou: "As mulheres de Cracóvia conheciam bem a cidade e sabiam a quem pedir ajuda. Elas provavelmente subornaram os guardas. Caso contrário, a fuga de Langefeld seria impossível. Após a fuga, Langefeld escondeu-se em um mosteiro local e trabalhou como assistente em um lar privado. Por volta de 1957, mudou-se ilegalmente para Munique, onde viveu com sua irmã. Johanna Langefeld morreu em liberdade, aos 73 anos, sendo uma das poucas nazistas lembradas com simpatia por prisioneiras.